e vocês acompanham em leitura silenciosa. Diz assim o texto: E chamou Moisés a todo Israel, e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei, e guardá-los-ei para os cumprir. Amém? Muito obrigado, podeis assentar. Meus irmãos, eu não tenho como, na noite de hoje, fazer uma introdução, para quem não acompanhou os discursos de Moisés, a gente fazer essa recapitulação. Eu vou fazer uma introdução do assunto que vamos tratar hoje, porque exatamente o segundo discurso de Moisés, ele inicia-se exatamente no capítulo de número 5, a partir do verso 1. Eu preciso terminar um pouco mais cedo, porque nós vamos ler o relatório financeiro para a igreja, e por volta de 15 para as 9 eu tenho que parar, máximo 10 para as 9. Mas a gente começou falando no segundo discurso de Moisés, que dentro deste segundo discurso está repleto de leis. Na verdade, a repetição das leis que Deus deu a Moisés quando ele estava no Monte Sinai, e essas leis a gente tratou que são leis comportamentais, leis sociais, leis civis e leis religiosas. Das leis comportamentais, vai aparecer aí no Data Show para vocês, como o capítulo de número 22 de Deuteronômio, o verso 1. Vocês vão perceber que isso está dentro de um princípio que Deus orienta aos filhos de Israel quanto às questões comportamentais. Então, o capítulo de número 22 mostra que, vendo extraviado o boi ou a ovelha do teu irmão, não te esconderás deles. O que este texto está dizendo sobre leis comportamentais? Eu não tenho tempo hoje aqui para tratar de leis civis, de leis religiosas, de leis sociais, porque não é esse o foco. Eu apenas estou dando uma pequena fala para a gente poder entender as leis que Deus entregou a Moisés e que neste livro de Deuteronômio ele está repetindo para esta nova geração. Esta nova geração, a gente disse isso lá atrás, de que eles não presenciaram os milagres daquela primeira geração, como por exemplo, eles não viram a Páscoa, não viram o maná, eles não viram água sair da rocha, uma série de coisas que Deus deu aos filhos de Israel na primeira geração, e esta é uma segunda geração que Moisés está discursando para eles. Essa geração precisa de um relato veemente de Moisés, aonde Moisés vai mostrar, dentro desse discurso, as suas experiências, aquilo que ele viveu com a primeira geração, com a finalidade de que esta segunda geração não caia no erro da primeira, e que ao possuir a terra, eles estejam guardando os estatutos e os juízos que Deus orientou a Moisés para que entregasse aos filhos de Israel. Neste capítulo de número 22, a lei é comportamental. Por qual finalidade, qual é o propósito de Deus tratar de leis comportamentais? Nesta, por exemplo, embora que tenhamos muitas raízes e ensinos
para diversas circunstâncias dentro do princípio comportamental, Deus está orientando os filhos de Israel para que eles não sejam indiferentes à vida do seu irmão. Por qual finalidade? Porque ele vai dizer, se o boi, alguém vendo o boi ou a ovelha do seu irmão, não te esconderás deles, restituí-los-á, para teu irmão. Qual é o propósito disso? É de que o irmão não fique indiferente ao ver qualquer circunstância com relação ao irmão e não restitua ele. Como quem diz, isso não é meu, não faz diferença nenhuma eu ver ele no meio da rua. E exatamente dentro destes textos que Jesus cita, quando fala aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, tratando muitas vezes do livro de Deuteronômio. Por exemplo, se o teu boi cair no buraco, e Jesus chama eles ainda de hipócrita, porventura não vai ajudar? Bom, se pode-se fazer isso com o boi, quanto mais a cura que Jesus tinha efetuado no dia de sábado em relação ao ser humano. Se com o boi existe uma ordenança, existem leis comportamentais para que não sejamos indiferentes, que dirá então do ser humano? Então a gente vai perceber que estas leis é para aprimorar comportamentos, não ser indiferente, conhecimento da vida em comportamento em sociedade. Isto é um princípio que Deus está aplicando aos filhos de Israel. Então a gente citou aí, por exemplo, o exemplo de Deuteronômio, capítulo de número 22, do verso 1 em diante. Porém, uma coisa importante para ser avaliada no livro de Deuteronômio, é que as palavras-chave do livro de Deuteronômio é instrução e obediência. Vocês vão ver muitas vezes estas duas palavras, elas unidas. De que forma? Para que ensine aos seus filhos e vá bem a ti e a tua posteridade ou a tua semente. Estas palavras, elas estão praticamente em quase todos os capítulos. E é importante que a gente diga isto, que obediência, ela está intimamente relacionada com instrução. A palavra obediência, ela tem uma conotação para a gente de cumprimento de deveres, de cumprimento de obrigações. Só que cumprimento de deveres, de obrigações, eles serão muito mais acentuados, visto quando se tem a devida instrução. Vocês podem até perceber que a gente pode dizer, tem gente que sabe muito, mas obedece muito pouco. Mas a regra não é essa. A regra é se ter instrução para que se cumpra uma vida de obediência. É muito mais fácil quem é bem instruído para cumprir os padrões e obedecer, de quem não tem instrução alguma. Porque eu não estou falando de intelectualidade, eu estou falando de compreensão, de receber instrução. A gente percebe que, em meio a esses assuntos, e isso não é para ser polêmico, mas normalmente a gente sabe, tem tantas pessoas dentro da igreja, inclusive, infelizmente, no altar, obreiros, líderes, que deveriam primar pelo padrão da obediência, seguir os padrões divinos.
Não estou falando nem de padrões da nossa denominação. É claro que eles também são importantes de serem observados e de serem cumpridos. Em toda instituição tem as suas regras, tem os seus costumes, tem os seus padrões, mas o padrão de obediência às Escrituras, ela só é bem acentuado no nosso coração e na nossa vida e na nossa família devido às instruções que nós recebemos. Por que você está aqui? Para receber instrução. Claro que cultuar a Deus, claro que cantar ao Senhor, mas a instrução que você recebe daqui, qual é a finalidade última? O fim, a obediência, o cumprimento da instrução que está sendo dada. Estas instruções, vocês vão ver nos capítulos de Deuteronômio, nós vamos ter oportunidade para tratar sobre isso, as expressões que são colocadas. Quando se recebe instrução, Deus vai dizer: para que viva tu e a tua casa, para que te vá bem tu e a tua casa. Porque quem recebe instrução, normalmente, ele tende a ser pessoas abençoadas. Só se ele não quiser, só se ele não se preocupar por isso. Mas o padrão é: seja instruído, que da instrução aparece a obediência. Este é o padrão de Deus, especificamente no livro de Deuteronômio. Mas uma vez que as palavras-chave, deste segundo discurso, que é instrução e obediência, você vai perceber, a gente vai notar, que com frequência há uma palavra que decorre da palavra instrução e obediência, e vocês vão ver isso desde o primeiro capítulo, e ela começa a ser acentuada a partir do capítulo de número 4, que é esta palavra que eu vou dizer para vocês: ouve. Vocês vão ver que o capítulo 4 começa com esta expressão, vai aparecer aí no Data Show para vocês também, a expressão do capítulo 4 e verso 1 é: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino para os cumprirdes. Vocês estão percebendo que Deus está dizendo: se vocês ouvirem e se vocês cumprirem, porque é instrução isto, e desta instrução vai resultar em bênção para eles. Inicia-se o capítulo de número 5, no segundo discurso, Deus torna a dizer: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e o juízo que hoje vos falo. Vocês perceberam que é a mesma palavra do capítulo 4, verso 1, está contida no capítulo 5? E nos capítulos que se seguirão à frente, vocês vão ver muitas vezes essa expressão: ouve, ouve. Constantemente, Moisés, no discurso, vai chamar a atenção de Israel, dizendo: ouve, ó Israel, ouve os juízos, ouve os estatutos. Agora é importante que a gente lembre para vocês, irmãos, que ouvir aqui não é escutar somente. Porque tem muita gente que escuta, mas não ouve. Ouvir aqui é de dar atenção, é de dar credibilidade. Ouvir aqui é chamar a atenção para que se aprenda. Porque tem gente, irmãos, que tem tanto tempo na igreja, está ouvindo sempre as pregações, os ensinos, mas não consegue fazer nunca aquilo que se deva ser feito. Não consegue obedecer. Porque obediência está ligada à instrução,
E a instrução está ligado à minha atenção àquilo que se fala. Deixa eu exemplificar isso para vocês. Dê uma olhadinha aqui para o pastor. Você já conversou com aquela pessoa que quando você está dialogando com ela, você está atento, ouvindo o que ela está te falando. Mas quando você está falando com ela, parece que ela está viajando, ela não está prestando atenção em nada. É horrível, não é? Você está conversando com uma pessoa e você fala, olha, o fato é assim, e a pessoa, você percebe que ela não está dando atenção, ela não está recebendo. Se for orientação, às vezes as pessoas têm mais dificuldade ainda para orientação, porque quando é um bate-papo alegre, descontraído, às vezes tem mais facilidade para se envolver no assunto. Mas quando o assunto é aconselhamento, é instrução, normalmente quem tem esse déficit de atenção, se é que eu posso dizer assim, mas normalmente quem tem dificuldade, você no primeiro momento, você fica assim com aquela, deixa eu botar essa expressão bem comum, aquela raiva, falar, rapaz, conversa com o sujeito, mas o sujeito não dá atenção, estou falando com ele está voando, ele não presta atenção. Você conversa com uma pessoa desse modo, irmãos, é desagradável. Você não consegue dialogar porque ela não entendeu nada, ela não percebeu nada. Normalmente, quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente espera no mínimo a atenção da pessoa. O capítulo de número 4 está com esta expressão, e o capítulo de número 5 começa-se com essa expressão. E é aqui que inicia o segundo discurso de Moisés, quando ele está juntando todo Israel, todas as tribos estão perante ele, e ele está dizendo, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje vos falo aos ouvidos. Então perceba, que Moisés está falando com os filhos de Israel, ele está dizendo, me dê atenção, me escute, compreenda o que eu estou falando. A gente tem, irmãos, em uma reunião como essa, a gente tem diversos tipos de ouvinte, como aquele discurso que Paulo está dando lá no Areópago, quando normalmente a gente está falando, você tem pessoas que estão atentas ao que você está dizendo, as pessoas estão colocando o coração naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo ensinado. Em contrapartida, você tem uns que estão viajando, tem um que está pensando na conta que pagar, vou usar uma expressão que minha mãe sempre usa lá em casa por muitos anos, está pensando na morte da bezerra, e está viajando, está em outro lugar, e tem outros que não estão crendo em nada, não estão absorvendo nada, estão ouvindo, mas não estão concordando, estão ouvindo, mas estão reprovando, estão ouvindo, mas não estão se envolvendo. E é Deus quem está dando a palavra a Moisés. Isso aqui não é um discurso de homem. Ele está enfatizando, ouve, pois, Israel, os estatutos e os juízos que hoje vos falo aos vossos ouvidos. Mas de quem é a palavra? A palavra é a palavra de Deus. A importância da gente poder ouvir, da gente poder prestar atenção, da gente poder escutar, da gente poder dar atenção, porque é na sua atenção que você dá a palavra e que a vida de Deus se manifesta sobre você. Não é por acaso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ver? Não. A fé vem pelo quê? O ouvir a palavra de Deus. Se você ouve nesta noite, irmãos, e crer na palavra, a bênção de Deus se manifesta sobre a sua vida. Agora observe isso, por favor. Eu tinha
3 assuntos para tratar com vocês nesta noite, mas o Espírito colocou no meu coração uma palavra nesta tarde, e eu acredito que as 2 últimas não darão para falar, porque nós falaríamos do capítulo 5 até o capítulo 9. O capítulo 8 e o capítulo 9 nós vamos deixar numa próxima oportunidade, porque eu vou tratar com vocês sobre uma exortação a ter memória no capítulo 8, e vou tratar com vocês por que não devemos nos orgulhar. Primeiro, no capítulo 8, o que eu disse para vocês, uma exortação a ter memória. Deus cobra os filhos de Israel a lembrar dos fatos passados, não se esquecer. É por isso que também, com frequência, eu disse isso lá no primeiro discurso, muitas vezes a gente vai ver essa expressão: não te esqueças, não te esqueças, lembra-te. Deus cobrando os filhos de Israel para que eles tenham memória, porque a nossa memória, irmãos, é vida também para a gente. A gente precisa estar lembrando dos fatos do que Deus fez, a gente precisa estar contando os testemunhos, a gente precisa estar falando das grandezas de Deus. Para isso, a gente não pode se esquecer do que Deus fez na nossa vida. Então, no capítulo 8 é uma exortação a ter memória, no capítulo 9, porque a gente não deva se orgulhar. Mas hoje eu não vou tratar esses 2 com vocês, porque não dará tempo. Mas eu vou tratar com vocês como é que Deus chama a atenção de Israel, no capítulo de número 5, querendo que eles deem a devida atenção ao que ele fala, ao que ele está dizendo, a instrução que ele está dando por intermédio do líder. Então a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, para que a nossa atenção não seja desviada. É um culto de doutrina, me permita dizer aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, para a gente não ser interrompido nos cultos. Toda hora um anda, toda hora um quer falar com o outro. Eu preciso, irmãos, dizer isso para vocês. A gente precisa tomar muito cuidado, até nós aqui no altar, para que a gente não fique de conversinha um do lado do outro, porque isso não é saudável para a igreja. Isso é um momento de culto, é um momento de adoração, é um momento de ouvir Deus, de escutar a palavra de Deus, porque a vida de Deus está sendo manifesta enquanto se prega, enquanto se ensina, enquanto se canta. Você não está vendo, mas Deus, irmãos, está dando vida enquanto nós estamos aqui nesta noite. Deus está sarando as entranhas de alguém. Deus está fazendo milagre, porque isso aqui não é uma reunião social, isso aqui é manifestação da glória de Deus e da graça de Deus sobre a nossa vida. Então a gente precisa estar atento para ouvir. Agora olha por favor isso, irmãos, vai aparecer no Data Show para vocês, alguns versículos, porque isso nos causa temor e tremor. Deus, irmãos, muitas vezes cobrou os filhos de Israel essa atenção por ouvir. Vocês vão ver uma expressão em Jeremias, capítulo de número 6, e o verso de número 10, que isto a gente diria o seguinte: de alguém que não conhece Deus, de alguém ímpio, a gente diria, é até compreensível, mas da nação eleita, do povo que ele adquiriu, olha o que está escrito no verso de número 10 do capítulo 6 de Jeremias: a quem falarei e testemunharei, para que ouça. Olha que Deus está perguntando. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Então, para mim ouvir a palavra, esta expressão do profeta Jeremias, Deus falando com ele para dizer aos filhos de Israel, que para eu ouvir a palavra, eu preciso gostar da palavra de Deus, irmãos. Porque se eu não gosto da palavra, eu não tenho prazer de ouvir. Por que será, irmãos, que tem muita gente que não vem para a escola dominical? Vocês já ouviram expressões como essa? Rapaz, eu não tenho paciência não.
eu ficar ouvindo quase 1h30, e aí outros vão dizer: eu não gosto da escola dominical, porque disto, daquilo outro, e vai se expressando uma série de coisas que eles não sabem o mal que estão fazendo para eles, para a casa deles, para os filhos deles, que a instrução que deveria ser passada para os filhos, que a gente deveria estar sentado para ouvir, não se tem prazer, não se tem ânimo de querer ouvir o ensino. Irmãos, quem coloca seu filho na escola dominical, ele nunca se arrependerá, é para a vida toda. Você está formando um cidadão dos céus, então a gente deveria estar brigando, lutando, se esforçando para toda a igreja estar nos trabalhos de ensino da palavra de Deus. A gente gosta do manto, né? Do reteté. Pergunta o que se ensinou, pergunta o que se falou, não compreende, não sabe o texto, não guarda no coração. Então a gente precisa ser uma igreja, irmãos, dinâmica, uma igreja que ama ensino, uma igreja que tem prazer de estar nos cultos de doutrina, de estar na escola dominical. É essa instrução que começa a partir do capítulo de número 5, dizendo: ouve, ó Israel. Dê-me a sua atenção, é o que Deus está dizendo. Escute as minhas palavras, receba as minhas palavras. Só que Deus, irmãos, neste capítulo de número 5, é o que eu disse que vai aparecer aí para vocês, Deus faz questão, ouça isso por favor, porque isso dói muito. Deus faz questão de mostrar para os filhos de Israel. Vocês vão ver que está aqui embutido as experiências de Moisés. As experiências de Moisés estão contidos no relato a partir do verso de número 22 do capítulo de número 5. E eu vou separar as experiências de Moisés com o que Deus fala para os filhos de Israel. Bom, deixa eu começar separando as experiências de Moisés. Nas experiências de Moisés, ele vai relatar o que aconteceu com ele lá no Monte Sinai. Ele vai falar das experiências que ele passou com a geração anterior. Nessa geração anterior, ele vai falar de coisas que eles viram, de coisas que eles viveram, de experiências gloriosas, coisas que não dá para subir na mente do ser humano, de que Deus pode fazer algo tão glorioso quanto ao que está descrito a partir do verso de número 22. Eu vou ler junto com vocês, a partir do verso 22, vocês podem acompanhar no Data Show, e eu vou explicar isso para vocês. As experiências são tremendas, vai estar contida aqui. O texto diz assim: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Então observe, já que no verso de número 22, Deus está se revelando para os filhos de Israel no Monte Sinai. Ele está falando de fatos de 40 anos atrás, e ele está dizendo do que aconteceu, como é que Deus apareceu. Deus chama Moisés no monte, vocês vão perceber que aparece um monte fumegando. Deus está falando do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz. Está aparecendo a voz de Deus falando para os filhos de Israel. E aí Moisés vai dizer no verso de número 23, e sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos chegaste a mim todas as cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e disseste,
Olha o que os líderes disseram, o que os filhos de Israel estão dizendo. Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Observe que eles estão testemunhando de que eles viram a glória de Deus, de que estão vendo a grandeza de Deus, o poderio de Deus. E o argumento do povo segue dizendo: e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Vocês já viram aquelas expressões assim: Deus fala com você? Quem é você, pai? Você é um comedor de feijão, pai? Você é um homem? Deus não fala com o homem. Olha o texto, os homens estão dizendo: hoje vimos que Deus fala com o homem e ele permanece vivo. Deus se revelando para os filhos de Israel, Deus se revelando para os anciãos, Deus se revelando para Moisés, e Moisés permanece vivo, só que eles estão atemorizados. Agora observe a partir do verso de número 25, o verso 25 vai dizer: agora pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, e ainda mais ouvíssemos a sua voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. O verso 25 eles estão dizendo: se a gente ficar ouvindo a voz de Deus, a gente vai morrer. Então a gente tem uma solução para isso tudo. O verso 26 vai dizer: porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo como nós, e ficou vivo? Olha essa experiência, nós que vivemos, nós que estamos recebendo, nós ouvimos tudo isso, Deus falando no meio do fogo, e a gente permaneceu vivo. Porém, Moisés, a gente quer te dar um conselho, verso de número 27, chega-te tu, e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Olha a proposta do povo: você vai ouvir, você vai escutar, você vai receber a instrução, depois você fala para a gente, e tudo que você entregar para a gente da mensagem de Deus, nós ouviremos, verso de número 27, o final, e cumpriremos. Então eles disseram assim: nós vamos cumprir, só você ouvir tá bom, só você nos dar a instrução tá bom, só você falando para a gente o que Deus quer de nós, fala para a gente que a gente cumpre, mas a gente não pode se aproximar não, porque senão a gente vai morrer. O Monte Sinai está pegando fogo, a glória de Deus está nesse monte, você sim, você pode ir, mas nós não, só ouve e passa para a gente. Deus, irmãos, que conhece a gente, Deus que conhece o nosso coração, Deus que sabe de tudo. Irmãos, numa reunião como essa aqui nesta noite, ouça isso por favor, Deus, no estalar do dedo, no piscar dos olhos, Deus sabe se você está de fato ouvindo. Deus conhece se teu coração está inclinado pelo que você está ouvindo nesta noite. Deus julga, irmãos, não só nas aparências, Deus julga por aquilo que está no íntimo, no interior. E olha o que Deus vai responder para Moisés a partir do verso de número 28. 28 diz assim: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Deixa eu dar uma explicada sobre isso. Enquanto o povo está dizendo: o Senhor, Moisés, vai lá, fala com Deus, Deus te dá a instrução, você ouve, traz para a gente ouve também e a gente cumpre.
E Deus ouviu a palavra que o povo disse, que eles ouviriam e cumpririam. Mas o verso de número 28, Deus está dizendo que Ele ouviu essas palavras do povo, que em tudo disseram bem, que eles haveriam de ouvir, haveriam de cumprir. Mas olha o verso de número 29, o que Deus fala dos filhos de Israel? Deus diz: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fossem a eles e a seus filhos para sempre. O que Deus está querendo dizer neste verso de número 29? Em outras palavras, nossa, Moisés, isso é balela, eles não estão querendo ouvir coisa nenhuma, eles estão falando apenas da boca para fora, eles estão falando que é para você ouvir a minha voz, para você receber a instrução, de que eles vão ouvir, que vão cumprir. E Deus, de forma bem irônica, irmãos, porque não pense que Deus não faça as suas ironias, que Deus também faz as suas ironias. Deus está dizendo assim: quem dera se eles me temessem desse jeito que eles estão falando. Quem dera se eles realmente guardassem os meus estatutos e os meus juízos. Eles não querem ouvir, eles não querem guardar, eles não querem obedecer. Isso tudo que eles estão dizendo é tudo da boca para fora. Irmãos, tomemos cuidado para que o que a gente está falando seja da boca para fora. E Deus está avaliando pelo coração. Ele está dizendo: eu vou fazer. E Deus diz: quem dera que você fizesse. Eu vou cumprir. E Deus dizendo: quem dera que você cumprisse isso. Ah, eu prometo ser fiel, eu vou cumprir agora. Vai, quem dera que você cumprisse. Aí Deus, irmãos, vai dar uma ordem. E a ordem que dá a Deus está no verso de número 30. Porque Deus, irmãos, fica enojado com quem só fala da boca para fora. Deus, irmãos, considera isto hipocrisia. Deus não tem prazer quem só diz aqui com os lábios. Deus tem prazer, irmãos, quando Ele avalia num conjunto. Você fala aquilo que procede do coração, com verdade, com inteireza, com singeleza de coração. E Deus vai dar uma ordem para Moisés e vai dizer no verso de número 30 a seguinte expressão: vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas. O que Deus está dizendo para os filhos de Israel, inclusive para líderes? Porque se tem uma coisa que Deus abomina, é líder falando da boca para fora. É coisa que só está aqui, nos lábios, não está no coração. Irmãos, a gente precisa estar com o coração aquecido da palavra. A gente precisa estar cheio da glória de Deus. Quando a gente falar, são palavras que dê vida. São palavras que as pessoas escutem e vejam que isto procede por causa de uma vida na presença de Deus. Olha o que Deus vai orientar a Moisés: vai e diz-lhe, tornai-vos as vossas tendas. Por que Deus está dizendo isso? Vocês ficarem comigo aqui com mentira? Mentiroso, volta para a tenda. Mentiroso, volta, não fica aqui comigo, porque não dá para associar, irmãos, crente com mentira e envolvido com Deus, com hipocrisia envolvido com Deus. Irmãos, Deus, Ele quer a totalidade da nossa vida. Já dizia o sábio Salomão: a oração do hipócrita é abominável diante do Senhor. Então Deus está dizendo: mentiroso aqui comigo não. Num monte, manda para a tenda, volta.
qualquer tipo de envolvimento com Deus, irmãos. O mínimo que se espera é verdade na presença dEle. É vida de verdade na presença dEle. É andar com retidão na presença dEle. Se não, volta para a tenda. Não dá, irmãos, para a gente estar dentro de uma igreja. Estou botando ninguém para fora e não tenho autoridade para isso. Estou falando em nome do Senhor. Não dá para a gente dizer que a gente serve ao Senhor com mentira. Não dá para a gente andar na presença de Deus, vir cá, dar um belo sermão, cantar, fazer a obra, e a gente viver em dubiedade, a gente viver de hipocrisia, a gente viver de máscara. Mentiroso, volta para a tenda. Você está dizendo que ouve, mas não ouve coisa nenhuma, volta para a tenda. Na minha presença, não. Você só quer cantar, você só quer se aparecer, volta para a tenda. Você só quer ter status, você só quer os holofotes, você quer que todo mundo te veja no domingo à noite, volta para a tenda. Fica em casa. Porque Deus quer que quem vem para Ele, se apresente para Ele, venha com verdade. É por isso que a expressão que Deus vai falar a partir do capítulo de número 5 é: ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje eu te ordeno. Eu vou fechar aqui porque disse que tinha que encerrar 15 para as 9. Irmãos, pense nisso no que eu vou te dizer. Deus, todas as vezes que nós nos ajuntamos aqui, estou falando de culto, porque Moisés está no monte, ele está se apresentando diante de Deus. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós podemos cair na cilada de que a gente está apresentando alguma coisa aqui para a nossa glória. E de maneira inconveniente. Isso aqui tem que ser de forma pura, irmãos. Isso tem que ser de forma santa. A gente precisa fazer isso com temor, com tremor e com reverência. Quando você vai se apresentar em Deus, irmãos, seja para cantar, seja para fazer uso do microfone para pregar, você vai fazer um serviço, faça com verdade, faça com santidade, porque Deus está te vendo, porque Deus está avaliando o teu coração. É por isso que há admoestação no capítulo 5, no capítulo 6 vocês vão ver que o fim da lei é a obediência. Quer andar pela lei? Obedeça, cumpra. Obedeça, e você viverá, e você será abençoado. Você acredita na manifestação da bênção de Deus na sua vida, irmãos? Então, pense nisso aqui. A manifestação da bênção de Deus na sua vida está ligada ao que você ouve. Ouvir de dar atenção, ouvir de guardar, não é ouvir por ouvir. Ouvir por ouvir, até o ímpio ouve. Ouvir por ouvir, tem muita gente aí que até de forma educada ouve. Mas Deus não quer isso, irmãos. Isso são cerimônias. Deus está querendo que você dê atenção, guarde o que Ele está te dizendo. Quando o pastor te ensinar sobre dízimo, guarda, ouve. Deus está te chamando para o desafio. Se você de fato você ouve, se de fato realmente você guarda, porque Deus pode estar nos provando, irmãos, à medida de que o ensino chega para você, mas só chega no seu ouvido. Por isso que o capítulo 6 de Jeremias, verso de número 10, o texto vai dizer que ouvidos incircuncisos, olha lá, a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos. Não chega nunca a mensagem.
está fechado, está travado, não deixa descer para o coração, o ouvido já fecha-se e não quer receber a instrução. Receba a instrução para que você viva, para que te vá bem, tu e os teus filhos e a tua casa para sempre. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu vou passar a palavra ao pastor Fernando para ler o relatório para vocês. Ó Deus, nós queremos render graças, nós temos recebido a sua palavra, a instrução do Senhor, a mensagem do Senhor para o nosso coração. Ela primeiro, Senhor, veio aos nossos ouvidos e desceu ao nosso coração.